Olá! Bem-vindos ouvintes e amantes do esporte. Hoje é sábado, dia 30 de abril de 2016. E estreia hoje o programa Resenha na Área, com locução de Lucas Olivan e a participação de Leandro Maia, Giancarlo Giulietti, Yuri Kog e a Daniele Cameira. E aí, Yuri? Olá, Lucas. Olá, companheiros de bancada. E agradecer primeiramente para a Rádio Boa Nova e a Universidade Católica de Santos pela oportunidade de estar aqui fazendo esse belo programa com informação e entretenimento sobre o esporte. Fala aí, Jean, tudo bom? Opa, ouvintes, e aí companheiros de bancada, vamos falar um pouco sobre futebol, sobre abordar todos os outros esportes aí do mundo. Leandro Maia. Prazer estar aqui com os companheiros de bancada, um bem-vindo para os ouvintes, e é isso aí. E aí, Dani, tudo certo? Tudo tranquilo, bem-vindos ouvintes e olá a todos os meus colegas de bancada. No programa de hoje, a gente vai falar sobre a fase mata-mata da Libertadores. O que o Corinthians e São Paulo precisam fazer para se classificar? Ainda tem o Palmeiras, que está remontando seu elenco para o Brasileirão. E o Santos chegou a mais uma final do Paulistão, já são 8 seguidas. Além disso, futebol internacional, com a Liga dos Campeões. Bom, vamos começar aqui com as informações do São Paulo. Leandro, o tricolor parece ter espantado a crise e conseguiu uma goleada contra o Toluca, hein? Agora vai levar uma grande vantagem para o jogo de volta no México. Quais são as informações do São Paulo? O São Paulo parece realmente ter saído da crise. Após ter conseguido a classificação para as oitavas de final da Libertadores, que em alguns momentos parecia complicada, o tricolor do Morumbi já garantiu um resultado que o deixou com o pé na próxima fase do torneio sul-americano. Isso porque o São Paulo goleou o Toluca do México por nada menos do que 4-0 em seu estádio, na última quinta-feira. Com uma bela atuação coletiva do time e gol de Michel Bastos, Thiago Mendes e Centurion, esse último tendo marcado 2 vezes, a equipe confirmou a volta por cima na temporada, sob a atenção de 53 mil torcedores, novo recorde de público do estádio no ano. O tricolor agora foca no próximo jogo, que será contra o próprio Toluca, dessa vez fora de casa, já na próxima quarta-feira, às 19h45 da noite. É isso aí, Leandro. O São Paulo surpreendeu. Acho que todo mundo esperava uma vitória do São Paulo, mas ninguém apostou em uma vitória assim, uma goleada, né? Com aquele G maiúsculo. Então, São Paulo está mostrando para a torcida que pode chegar longe na Copa Libertadores, onde tem muita tradição, mas não vinha bem nos últimos anos. Jean, você acha que esse bom rendimento se deve ao Ganso ali no meio-campo? Tá conseguindo render bem e fazer o time jogar? Eu acho que não é só pelo Ganso, eu acho que é o peso da camisa do São Paulo também conta. O São Paulo tem um histórico bem vasto que quando chega nas finais das competições é bem difícil de parar. Eu, na minha opinião, não sou São Paulino, mas eu acho que se o São Paulo passar das quartas de final vai ser bem difícil de segurar o time tricolor, eu acho que vai... Yuri, você acha que agora engatou, agora vai, na volta contra o Toluca o São Paulo segura o resultado? Como fica a Libertadores aí pro tricolor paulista? Engatou realmente depois de um início de temporada muito conturbado, né? Eu acredito que o Edgar Balsa conseguiu dar a volta por cima, né? E a equipe entendeu qual a ideia dele para o time. E o Ganso jogando muita bola, né? Ele até foi chamado para a pré-lista de convocados para a seleção brasileira, que é um tema que nós vamos falar ainda hoje. E eu acredito que o São Paulo tem um restante dessa temporada muito promissor aí. Isso aí, muito bem. Leandro, para você a pergunta um pouco diferente. Em vez de falar do bom rendimento do São Paulo, quero tocar no ponto do mau rendimento do São Paulo. O que ainda incomoda muito os torcedores é a posição de goleiro, que por muitos anos foi ocupada pelo Rogério Ceni, ídolo do time, até artilheiro, né? E agora o Denis não vem tão bem. Na partida anterior da Libertadores ele foi expulso, jogou o Renan Ribeiro contra o Toluca. E você acha que o São Paulo ainda deve buscar um goleiro? O São Paulo ainda deve apostar no Denis? Como que o São Paulo vai fazer para arrumar essa posição aí que tá complicada? Então, já se sabia quando o Rogério Ceni ia se aposentar, teve 3 anos, né, que ele ficou para se aposentar, e o Denis na reserva e todo mundo dando chance falando que ele seria o próximo goleiro do São Paulo. Eu acho que ele não tem a capacidade de conseguir substituir ao mesmo nível do Rogério Ceni. O Renan teve a oportunidade agora, mas não teve muitas bolas que foram chutadas para o gol do São Paulo nessa última partida. Então também não dá para falar que o Renan seria esse substituto.
tem que dar um tempo mais pro Denis para ver se ele consegue resolver esses problemas na saída de gol, principalmente. E se não der certo, testa o Renan Ribeiro, senão vai ter que buscar um goleiro no mercado. Tem aquele da base também, como chama? Tem o Léo também, mas eu acredito exatamente. que um bom goleiro que tá por aí, sem muita chance de jogar, é o próprio Walter do Corinthians, que tá na reserva do Cássio, que se o São Paulo não conseguir achar nem com o Denis, nem com seus reservas, o Walter pode ser uma opção. É isso aí, São Paulo arrumando ali no gol, acho que São Paulo dá uma boa engatada aí para o resto da temporada. Bom, falando em Walter, que você disse, vamos falar do Corinthians, né? O Corinthians conseguiu um empate fora de casa com o Nacional do Uruguai. Jogo difícil, o Corinthians não criou muitas chances, jogo pegado, o time uruguaio, aquela catimba toda. E o técnico Tite tem uma semana para preparar o time para o jogo decisivo da volta, que vai ser aqui na Arena Corinthians. Quais são as informações do Timão, Yuri? Pois é, Lucas, o Corinthians não está nada garantido nas quartas de final da Libertadores, diferente do São Paulo, que, como já falamos, está com o pé na próxima fase. O Timão empatou fora de casa em 0-0 com o Nacional do Uruguai e trouxe a vantagem de decidir em casa com a ajuda da torcida, precisando de apenas uma vitória simples para seguir na competição. O embate decisivo acontece na próxima quarta-feira, às 21h45. Dentro de campo, o atual campeão brasileiro terá novidades. O recém-chegado Marquinhos Gabriel pode fazer a sua estreia, pois o departamento médico diz que ele está em boas condições. Alain Mineiro é quem deve sair do time. Além disso, Marlone e Romero ganham forças e devem sair do banco de reservas e ingressar no time titular. O Timão está de olho também na situação do zagueiro Iago, que pode ser suspenso a qualquer momento pela Conmebol, pois tem o exame de doping sendo analisado. E também Giovanni Augusto, o meia recém-chegado que está machucado, mas pode se recuperar a tempo de ir para o jogo decisivo. A torcida do Corinthians coleciona boas notícias por enquanto, né? Tirando o fato do Iago, que foi pego aí no doping no jogo contra o Santos, aquela vitória do Santos. Tem a chegada do Marquinhos Gabriel, que pode atuar em muitos pontos ali do meio campo. O Giovanni Augusto conseguiu se recuperar mais rápido do que esperado, né? E o time tá bem. O time conseguiu um empate fora de casa e é o que o Tite gosta, resolver em casa, apesar do retrospecto de mata-mata na arena não ser o dos melhores. Jean, você acha que o Corinthians segura essa vaga ou vai escorregar? Não, o time do Nacional é bem chato, né? Mas o Corinthians na arena também é bem forte. É a mesma situação do São Paulo, porém eu acho que o São Paulo tem um time bem melhor do que o Corinthians, assim, individualmente, eu tô falando, não coletivamente, com o esquema do Tite. Na última partida lá no Uruguai, o Rodriguinho no lugar do Guilherme, né? No meio, acho que ajudou bastante o time do Corinthians a armar. O Alain Mineiro ele foi substituído, mas eu acho que o Corinthians tem tudo pra ganhar, sim. Eu aposto no placar mínimo. Acho que o Corinthians passa assim para a próxima fase. É isso aí, Leandro. O meio de campo, o Tite vem testando bastante opções e ele tá agora colocando o Rodriguinho no lugar do Guilherme. E o time parece que consegue armar melhor, porque o Guilherme não vem jogando na sua posição de ofício, que seria mais na frente. Você acha que quem deve jogar ali para armar a jogada e o que o Corinthians ganha com o Rodriguinho de titular? Então, com a volta do Giovanni Augusto e com a chegada do Marquinhos Gabriel, talvez o Marquinhos possa fazer essa função do Rodriguinho, voltando mais para marcar. Ele poderia fazer o meio-campo ali com o Bruno Henrique, Luca na esquerda, Marquinhos Gabriel, o próprio Giovanni Augusto voltando, e você tem a opção ali de colocar o Elias também chegando no ataque. É um bom meio de campo. O Corinthians tem sempre uma boa tática feita pelo Tite e só está esperando os valores individuais aparecerem, né? Que de vez em quando aparece ali o Romero, o Marlone, sempre com boas atuações. Yuri, o Leandro citou aqui agora exatamente o que eu ia falar com você. O Corinthians tem um banco considerado bom também. Se você for ver os nomes do banco do Corinthians, tem o Walter, Balbuena, tem o Marlone, o Lucas às vezes é titular, às vezes é banco, o Luciano vem no banco, Romero em ótima fase, né? Danilo que decisivo sempre. Você acha que com esse elenco inteiro, dá pra disputar e chegar longe nas duas competições, Libertadores e Campeonato Brasileiro? Eu tenho certeza que sim, mas eu chamo a atenção para um ponto que
que o Tite tá demorando muito para ele definir quem que é titular, né? E o próprio Corinthians foi para uma semifinal de Paulistão com o Alain Mineiro como titular. E há vários meias melhores que o Alain Mineiro. E o próprio Romero tá no banco e vem sendo um dos grandes destaques desse time no ano. Ele tem 4 gols já. E é o vice-artilheiro do time, perdendo somente para o Luca, que tem 5. E o próprio Marlone fez um partidaço contra o Cobressal, né? Que acabou em 6-0 para o Corinthians e foi banco nos outros 2 jogos. Eu acredito que o Tite tem que deixar dessa brincadeira e pôr para campo quem está melhor mesmo. Que é algo que ele fala muito que faz. Mas, né, quando você olha para o campo e vê que o Romero tá no banco, que o Marlone tá no banco e o Alain Mineiro tá no time titular, eu acho que é questionável isso aí. E a Copa Libertadores está numa fase que não pode brincar mais, né? Então, quem tiver melhor tem que ir para campo se o Corinthians quiser pensar grande. Isso aí, o Corinthians tomando forma, então, pro resto da temporada. Bom, agora vamos dar uma pausa aqui nos times paulistas para um giro de notícias esportivas. Daniele Cameira, o que você traz pra gente? Olá, pessoal. Então, vamos começar com notícias da Fórmula 1, tudo bem? O piloto brasileiro Felipe Massa pediu a união dos pilotos para uma possível mudança na modalidade. Ele afirmou que, unidos, os atletas podem sim ter maior influência nas decisões tomadas pelos grandes chefões do esporte. No assunto Olimpíadas, o estudo feito pelo site de estatísticas Infoestrada projetou o Brasil como o 10º colocado nos jogos que serão realizados no Rio de Janeiro. De acordo com o estudo, a delegação brasileira deve subir ao pódio 25 vezes, conquistando 9 ouros, 8 pratas e 8 medalhas de bronze. E para fechar esse giro de notícias, vamos falar do MMA. O UFC 200 será disputado entre John Jones e Daniel Cormier, com McGregor de fora. O evento será disputado no dia 9 de julho. Obrigado, Dani. De nada, gente. E legal o Massa tomar uma posição, né? Ver um piloto brasileiro aí novamente aparecendo no cenário da Fórmula 1. Só dele estar falando isso, de estar se colocando à frente dos pilotos para ter uma atitude. É bom a gente ver o Brasil aí voltando a ter alguma influência na Fórmula 1. Vamos ver se isso dá em alguma coisa. Bom, vamos voltar aqui aos times paulistas que a gente estava falando. E agora a gente fala do Palmeiras. O Palmeiras foi eliminado da Libertadores e foi eliminado do Paulista em muito pouco tempo. E agora o presidente do time não gostou muito disso e está fazendo mudanças no elenco, né? Para disputar o Brasileirão e tentar chegar longe, que o Palmeiras tem condições disso. Quais são as informações aí do Palmeiras, Jean? É isso mesmo, Lucas. O Palmeiras foi de herói a vilão em poucos dias, hein? Depois de ainda ter esperanças na Libertadores e quase chegar na final do Paulistão, o Alviverde foi eliminado nas 2 competições. Agora, a missão do time é remontar a equipe para o Campeonato Brasileiro. E isso já começou a acontecer, hein? Durante a semana, o Palmeiras contratou um dos destaques do Audax, que foi o lateral Tietê, além de fazer uma troca com o Cruzeiro, onde o Verdão cedeu Robinho e Lucas na troca de Fabrício e Fabiano, que não foi muito aprovado pela torcida do time verde. Outro que saiu do clube foi o meia Felipe Grabiel, que em um ano de Palmeiras jogou apenas 20 minutos. Fechando as saídas de até agora, o jovem zagueiro Natan foi emprestado para o Criciúma, que vai disputar a Série B. Agora resta ver como será remontado o time do Palmeiras para esse resto do Campeonato Brasileiro, né? Isso aí. O Cuca deu jeito no Palmeiras. Não tem como falar que o Cuca não fez nada, porque realmente com o Marcelo Oliveira o Palmeiras não estava rendendo o esperado e o que podia render com o elenco. O Cuca pegou uma bomba, né? E estava tentando arrumar o elenco com as peças que ele tinha, e eu acho que agora ele, no comando, ele pode indicar o que ele quer, das posições que ele quer. Yuri, você acha que com o Cuca no comando, o Palmeiras trocando jogadores e tudo sendo novo no time, consegue chegar longe no Brasileirão, entre os 4, assim, pegar uma Libertadores? O Cuca é um treinador que me agrada muito. Eu acho que é um dos nomes que o Palmeiras poderia chamar para tentar ter uma sorte melhor da que vinha tendo com o Marcelo Oliveira. Ele deu sim uma sobrevida para o Verdão, né, que em algum momento parecia que até poderia cair lá no próprio Campeonato Paulista, né? E não foi isso que houve, né? O Palmeiras vem de algumas vitórias, né? Saiu daquela crise. Mas nós não podemos nos esquecer também que foi eliminado tanto na Copa Libertadores como no próprio Paulistão. Para a sequência do ano,
acredito que o Palmeiras pode fazer sim uma boa temporada, mas eu não vejo nenhum título e não vejo também uma possível vaga para a Libertadores. É claro que o Cuca, tendo capacidade e um elenco que ele pode dar uma mexida agora, ele pode tentar chegar longe. Bom, Leandro, um ponto que faz muita falta ao time do Palmeiras é com certeza o camisa 10. É o armador, o criador de jogadas do time. E o Cleiton Xavier pode muito bem fazer essa função. O problema é que o Cleiton Xavier nem sempre vem jogando, né? Então, o que você acha? O Palmeiras deve buscar um camisa 10, alguém que arme as jogadas, ou aproveitar alguém do elenco? Como vai fazer com esse meio campo aí? O que você acha que o Cuca deve fazer? Quando o Cleiton Xavier foi contratado, ele já chegou para essa função, né? Que era o Valdívia antes. E desde o Valdívia, que também não jogava muito, o Palmeiras não conseguiu achar um camisa 10. Na partida contra o Santos, o Cleiton Xavier entrou bem e ainda conseguiu dar um passe pro Rafael Marques que saiu o gol. Eu acho que se ele estiver bem fisicamente, ele será uma grande chance pro Palmeiras conseguir arrumar aquele meio de campo. Senão, vai ter que procurar mesmo no mercado, que não tem muitas opções também, né? De camisas 10. Vamos falar também do lado bom do Palmeiras, né, Gian? O Fernando Praz, chamado de São Praz pela torcida, vem salvando bastante o time, isso é um fato. E você acha que a zaga é o melhor setor do time do Palmeiras? É o que mais passa confiança? É o que mais pode levar o time longe? Então, deveria, né? Deveria, mas não é isso que acontece, né? O time do Palmeiras, ele tem ótimos jogadores, na minha opinião, no meio de campo. Não sei se vocês concordam comigo, principalmente na área de marcação. Ótimos volantes, né? Tem o Arouca, tem o Matheus Salles, Thiago Santos e o Gabriel. Eu acho que são 4 ótimos volantes. Na zaga não acontece isso, mas foi reforçando o que o Leandro falou, eu acho que o Cleiton vai fazer uma grande diferença para esse time. Na zaga o Palmeiras sempre teve dificuldade, né? Vai ter que trazer alguém, ou vai continuar com o jovem zagueiro Thiago Martins, né? Fazendo a dupla de zaga com o Vitor Hugo. E vamos ver com essa troca do Cruzeiro aí na lateral como é que vai fazer o Fabrício, né? E o Fabiano, como é que eles vão ser aproveitados no time do Verdão. Lembrando que agora são 3 novos nomes, tanto para a lateral quanto para o meio, né? Que os 3 nomes que chegaram, o Fabrício, o Fabiano e o próprio Tietê, atuam no meio de campo e na lateral. Então o Palmeiras vai poder mexer bastante aí no time se quiser fazer testes novos para o Brasileirão. No ataque tem bastante, né? Lembra que o Roger Guedes chegou há pouco tempo. Roger Guedes também fez uma ótima partida. Parece ser um bom jogador. Exatamente. Bom, agora a gente vai falar do Santos, né? Que é o grande paulista que tá faltando aqui. O Santos durante a semana se classificou na Copa do Brasil, vencendo o seu xará, o Santos do Amapá, que não tinha muita força, mas o Santos pôde aproveitar os seus reservas, né? Além disso, o Santos está na 8ª final do Paulistão seguida. É um número impressionante. O que tem de informações aí da alvinegro praiano, Leandro Maia? Depois de se classificar na Copa do Brasil com uma vitória por 3-0 em cima do Santos do Amapá, com gols de Luiz Felipe, Ronaldo Mendes e Joel, o time da Vila Belmiro já se prepara para o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista contra o Audax em Osasco. O Santos atuou com um time reserva para preservar seus principais jogadores. A boa notícia para o torcedor alvinegro é que o zagueiro David Braz voltou aos treinos e aumentaram as chances do jogador participar da primeira partida da decisão. A final contra o Audax será a 8ª seguida da equipe. O time de Osasco, que vem com campanha surpreendente, pode preocupar um pouco os santistas, já que eliminou São Paulo e Corinthians nas fases anteriores. Porém, a confiança para mais um título do Peixe é grande. A primeira partida acontecerá amanhã às 16 horas em Osasco. O jogo de volta será disputado no dia 8 de maio na Vila Belmiro. O Santos chegando à sua 8ª final do Paulistão. Não me lembro de ter visto outra equipe fazer isso no futebol brasileiro, paulista. E a última vez que o Santos pegou um time pequeno, considerado pequeno na final, foi o Ituano em 2014 e a surpresa não foi tão boa para os santistas, né? Gian, você acha que o raio pode cair 2 vezes no mesmo lugar e o Audax pode levar essa taça para casa? Olha, eu acho que sim, porque as duas equipes têm um estilo de jogo bem parecido, né? As duas equipes jogam pra frente, então eu acho que tudo pode acontecer. O Santos pode sair pro jogo mais na Vila Belmiro e tomar um gol de contra-ataque, dos gols bonitos que o time do Audax fez em cima do Corinthians por cobertura. Eu acho que tudo pode acontecer sim, mas o Santos é o grande favorito, né? Como você disse, eu não lembro também de 8 vezes no final do Paulistão.
Mas o Santos, se perder, o Dorival vai ficar numa situação bem complicada diante do clube. O time reserva mostrou que pode fazer a diferença também, né? O time do Santos tem um elenco também de muitos jogadores jovens que mostram que tem um futuro. Tem um futuro no clube se ficarem, o próprio Ronaldo Mendes, Lucas Veríssimo, entre outros tantos jogadores que estão aparecendo. Yuri, você acha que com essa mescla da experiência de Ricardo Oliveira, jogadores mais velhos, com a juventude que é a maioria do Santos, eles podem chegar longe esse ano novamente? Podem chegar longe sim, né? Se no ano passado eles já bateram na trave de uma grande conquista que seria ter a vaga para a Libertadores, depois de mais um ano e depois daquela tragédia de ter 2 vagas praticamente garantidas, uma pelo Campeonato Brasileiro e outra pela Copa do Brasil, e ter dado as 2 praticamente para o Palmeiras e o São Paulo, que são 2 grandes rivais, é um trauma muito grande para o Peixe não assumir a sua responsabilidade de finalmente ter uma temporada digna para o seu torcedor. Eu acredito que isso pode começar com o título paulista, mas não vai ser fácil, que o Audax tirou São Paulo, tirou o Corinthians jogando bem, e até com o próprio Corinthians jogando fora de casa. Realmente é uma equipe que se impõe, que não tem medo, que joga como grande e pode, com toda a certeza, ser a equipe que vai ganhar esse atual Campeonato Paulista. Não só do Corinthians, só para reforçar, não só do Corinthians e do São Paulo, o Audax também ganhou do time do Palmeiras na fase de grupos, na casa deles, lá em Osasco. Leandro, para você a pergunta é um jogo rápido que eu quero uma resposta breve. Um nome, destaque para o Santos em 2016. Lucas Lima, né? Porque vem sendo o melhor jogador, ele que movimenta aquele meio de campo e carrega a bola desde a parte de trás do time até dando passe para os atacantes finalizarem. Isso aí, Lucas Lima que vem sendo constantemente convocado para a seleção brasileira. Bom, Daniele, chegou a hora do torcedor dar sua opinião, né? É isso aí, Lucas. Vamos agora para uma parte do programa que é dedicada ao Rádio Arquibancada. Aqui, o torcedor pode criticar, sugerir, elogiar e até mandar perguntas para os participantes da nossa mesa. Hoje, nós temos a participação de 2 torcedores que eu já adianto, são do Corinthians e do Santos. Vamos lá. Meu nome é Marcelo Lopes, eu moro em Santos e torço para o Corinthians. O meu time melhorou muito, achei que não ia ficar assim, depois da mudança toda que teve, jogadores que saíram, mas melhorou muito. Só precisa treinar um pouco mais os pênaltis, porque de 9 pênaltis perdeu 6. Se melhorar nisso daí, tá bom, porque o resto tá ótimo. Vai, Corinthians. Alô, pessoal do Resenha na área. Sou o Vitor aqui do Guarujá, santista roxo desde pequeno, e quero fazer um elogio. Eu acho que o time tá certinho, tá jogando bem, tá entrosado, e a tendência é só melhorar. Molecada jovem, e se Deus quiser, vamos levar tudo esse ano, hein? O caneco é nosso. Abraço. Isso aí, o Marcelo toca num ponto do Corinthians que realmente vem incomodando o torcedor esse ano, que são as cobranças de pênalti. São muitos pênaltis perdidos que vem... O pênalti custa caro, né? O pênalti custa muito caro, vem prejudicando a equipe, e o torcedor fica com cada vez mais medo de sair um pênalti pro Corinthians, porque é quase um sinônimo, por exemplo, de né, que o título pode ser decidido com a cobrança de pênalti. Exatamente. Leandro, você acha que falta de treinamento, falta de sorte, ou os goleiros estão melhorando nessas cobranças? A impressão que eu tenho é que os goleiros têm levado mais a sério as cobranças de pênalti no treinamento. E isso está sendo demonstrado não só nos pênaltis que o Corinthians bate, mas em outras equipes também tem perdido muito pênalti, e os goleiros têm pego mesmo. Bom, o Vitor, no outro áudio, tá feliz com o time do Santos, né? Tá contente aí pelo bom rendimento da equipe, e para ele isso tende a melhorar. O que você acha, Yuri? A gente acabou de falar do Santos, mas reforçando o comentário do nosso ouvinte aí, o Santos tende a melhorar? Concordo com ele, e o Santos vem um bom começo de ano, né? E mantendo não só a base do ano passado, mas o treinador também, né? Tem tudo para ser um bom ano, e o torcedor santista crê que pode acabar melhor que o ano passado, né? Com a vaga para a Libertadores. Essa é somente torcer. É isso aí, o grande Dorival Júnior, que sempre dá um jeito e faz o Santos jogar bem. Bom, deixando o futebol brasileiro, mais especificamente o paulista, de lado um pouco, vamos para a Europa.
temporada no futebol internacional está chegando na sua reta final. Jean, como estão as semifinais da Liga dos Campeões da Europa? Amigos, a temporada do futebol internacional está chegando no seu fim e a maior competição de clubes do mundo terá seus finalistas decididos nesta semana. Nos primeiros jogos das semifinais, o Real Madrid e o Manchester City fizeram um jogo fraco, ficaram no empate por 0-0 na Inglaterra. O outro jogo foi entre Atlético de Madrid e Bayern de Munique, na Espanha. Favoritos, mas jogando fora de casa, os alemães não conquistaram um bom resultado, perdendo por 1-0, e agora precisam ralar na segunda partida na Allianz Arena. Os jogos de volta acontecem nos dias 3 e 4 de maio e definem os dois times que farão a grande final do maior torneio de clubes do mundo. Outro destaque do futebol europeu fica para o Leicester, que pode ser campeão inglês ainda neste domingo. O time precisa de uma vitória ou um tropeço do Tottenham para ganhar o título. O pequeno time inglês está fazendo uma ótima campanha e derrubando todos os grandes da Inglaterra. Bom, é isso aí, o Leicester, grande surpresa da temporada. Impressionante mesmo o rendimento dos jogadores, um time montado sem aquela ambição de título, mas que vem chegando longe, não como os grandes, como os gigantes que sempre injetam muito dinheiro. E isso mostra para os outros times, não só da Inglaterra como de toda a Europa, que os times medianos e pequenos podem ganhar campeonatos grandes. Eu acho que isso dá uma grande esperança para torcedores do West Ham, torcedores do Stuttgart, de todos os países. Da Espanha, até mesmo do Brasil, né? Não, no Brasil eu acho que é um campeonato que muitos times podem ganhar. Que na Europa a coisa é um pouco mais concentrada entre os ricos. Mas é isso, o Leicester dando esperança aos times pequenos. Yuri, Leicester leva esse ano? Acredito que sim, né? Com uma rodada agora eles já podem estar comemorando o título. Ficou com o Leicester e eu acho que isso faz um bem para o futebol tremendo. Mas eu só chamo a atenção para o fato de que isso só tem uma condição maior lá na Inglaterra, porque o sistema que eles repartem grana é completamente diferente de outros torneios, como por exemplo o espanhol. Então é ótimo para o futebol, porém não é em todo campeonato que você pode ver isso aí, né? Na Alemanha, por exemplo, se o Bayern perde é para um Borussia, para um Schalke, né? E para um Stuttgart que você citou, né? Por exemplo, já é mais difícil. Exatamente, futebol europeu, os pequenos, não é sempre que eles têm chances, mas agora talvez venha um pouco de esperança para eles. Bom, a Liga dos Campeões vem chegando na sua reta final, agora vai ser os jogos da volta das semifinais da Liga dos Campeões. O City e o Real, como vocês citaram aí pra gente, ficaram num empate sem graça. O torcedor que gosta de futebol esperava um jogo bom. E agora a volta é na Espanha. Jean, o Real em casa vai fazer a lição de casa, vai tirar o City ou vai ter surpresa aí no campeonato? Não, mas é claro que o Real vai passar, né? Eu acho que o Real Madrid tem tudo pra passar sim. Eu acho que com a volta do Cristiano Ronaldo, que tá se recuperando de lesão, eu acho que vai fazer um belo jogo lá em Madrid. Eu acho que o Cristiano Ronaldo, o time de Madrid consegue passar facilmente. Bom, outra semifinal foi entre Atlético e Bayern, e na Espanha o Atlético venceu 1-0. O time do Simeone não costuma tomar gols, como foi mostrado em um estudo aí que mostrou em várias partidas anteriores, o Simeone não levou gol em casa. Mas fora de casa a história é outra. Você acha que o Atlético consegue segurar esse resultado ou o Bayern vai mostrar sua força e passar para a final, Leandro? O Atlético de Madrid já vem mostrando sua força contra os grandes, não só nessa temporada, mas também na temporada que chegou à final, que acabou perdendo para o Real Madrid. Conseguiu fazer uma grande partida em casa, vencendo o Bayern de Munique, mas na Allianz Arena o Bayern é sempre favorito e tem um grande time com um técnico que é um dos melhores dos últimos 15, 20 anos, que mudou o jeito de jogar futebol. Bom, então, Dani, começando por você que está quietinho aqui no canto. Final da Liga dos Campeões. Semifinais foram Real Madrid e Manchester City, Atlético de Madrid e Bayern de Munique. Para você, quem chega na final? Real e Bayern. Real e Bayern, muito bem. Yuri, para você, quem é a final? Os dois grandes de Madrid, Real e Atlético, para mim, reeditam a final de 2 anos atrás. Que foi uma final emocionante. Emocionante, que acabou com o título dos Galácticos, que venceram por 4-1. Lá décima, famosa lá décima. Jean, final da Liga dos Campeões. Real Madrid e Bayern. Leandro? Também acredito que vai ser Real Madrid e Bayern. E você, Lucas? Eu vou na maioria, Real Madrid e Bayern, que desde muito tempo, pra mim, são os dois times mais fortes. O Barcelona muito forte, porém foi eliminado no meio do caminho. Então, não dá pra chegar à final.
Então, Real Madrid e Bayern fazem uma final dos melhores times e merecido, né? Eu ainda acho que dá Atlético, mas agora vamos para aquele momento do nosso programa, que é a hora da verdade. É a hora dos palpites. A gente toda semana vai palpitar aqui no jogo dos 4 grandes paulistas e ao longo dos nossos programas vamos recapitular quem acertou, quem errou, como está o ranking e o nosso placar de líderes. Essa semana vamos dar os nossos pitacos em 3 jogos: Corinthians e Nacional, Toluca e São Paulo, Audax e Santos. Lembrando que o Palmeiras, por não estar nem na Copa Libertadores e nem no Paulistão, só vai jogar em maio, lá dia 15, né, parece? 14 de maio. 14 de maio, obrigado, Lucas. Então não está na nossa lista por enquanto. Bom, então vamos começar aqui com Corinthians e Nacional do Uruguai. Vamos anotar os resultados de cada um pra gente no próximo programa poder ver quem errou, quem acertou os palpites e vamos montando um ranking, certo? Daniele Cameira, Corinthians e Nacional na Arena Corinthians. Então, gente, eu acho que é 2-1 Corinthians. 2-1 para o Corinthians, muito bem. Leandro Maia, Corinthians e Nacional. 2-0 Corinthians. 2-0. Gian. 2-0 Corinthians também. Yuri. Corinthians passa 2-0 em casa. Eu aposto num 3-1 Corinthians, mais gols. E é isso aí. O outro jogo, que já está praticamente decidido, mas temos a volta: Toluca e São Paulo no México. Yuri, Toluca e São Paulo. São Paulo ganha também o jogo fora de casa, mas com um placar menor, 1-0. Gian. 0-0. Pra mim dá 1-0 Toluca. Leandro Maia, você. 1-1. Daniele. Eu vou no 1-1 também dessa vez. Então 1-1 Toluca e São Paulo, Daniele. O terceiro e último jogo é entre Audax e Santos, que é o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista de 2016. Leandro Maia, Audax e Santos em Osasco. 2-1 Santos. Gian. 1-0 Audax. Yuri. Audax vem bem, joga em casa, pra mim leva o empate de 1-1 pra a Vila Belmiro. Daniele. 1-0 Santos. Pra mim 1-1 também, porque o Audax, creio eu, que não vai perder em sua casa lá em Osasco. Bom, essa foi a nossa primeira edição do programa Resenha na Área. A gente espera você de volta na nossa próxima edição. E você, ouvinte, pode acompanhar o nosso projeto curtindo a nossa página no Facebook. É só procurar por Resenha na Área e dar a sua curtida para que a gente possa continuar fazendo o nosso programa. Esse programa teve a locução de Lucas Olivan e as reportagens e comentários de Leandro Maia, Giancarlo Giulietti, Yuri Cog e Daniele Cameira. Valeu, Yuri! Valeu, Lucas, valeu, Jean, valeu, Leandro e Dani. Agradecendo novamente a Rádio Boa Nova FM 96,3 por estar dando, junto com a Universidade Católica de Santos, essa chance da gente estar aqui semanalmente falando com o nosso ouvinte sobre esporte por meia hora. Muito obrigado, fique com Deus. É isso aí, valeu, Jean, até a próxima. Alô, Lucas, Dani, Leandro, Yuri. Até mais ouvintes, até o próximo programa. Valeu, Leandro. Foi um prazer estar aqui com vocês na mesa. Um papo agradável e espero que o ouvinte também tenha gostado. Até a próxima. Obrigado pela participação, Dani. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Pô, e esse foi só o nosso primeiro programa, então a gente continua na próxima edição. Obrigado aí a oportunidade da Universidade Católica de Santos e a Rádio Boa Nova FM. Valeu, tchau, tchau.